Nossa perguntinha de hoje é: muitos podem questionar se Deus não teria outra opção para resolver esse problema kármico da humanidade. Não é uma solução por demais drástica? É a saída de fim de ciclo? E Ramatiz responde: seres humanos passam em suas vidas provações terríveis que vocês entendem como sendo karmas a resgatar. Em maneira mais simples de expressar, o retorno dos atos praticados, os frutos colhidos do que foi plantado. O homem planta e ele mesmo colhe, e muitas vezes essas provações são dramáticas, individualmente dramáticas, por meio de acidentes, doenças e outras situações de muito sofrimento, pois é essa a linguagem que aquele homem vai entender para aprender a se conduzir corretamente pela sua existência. O mesmo ocorre com a humanidade, apenas a solução é dramaticamente coletiva. A solução para ambos os casos é a mesma, pois a raiz do problema é a mesma. E repito que o Pai não tem respostas diferentes para o mesmo evento. Não culpem Deus pelo que os homens plantam e colhem, por opção própria de um livre-arbítrio contaminado pelas imperfeições. Não acusem Deus pelo que a humanidade planta, deixando-se contaminar pelas imperfeições dos homens. Os homens erram individualmente e ainda contaminam a humanidade com seus erros. Ok, gente, então aqui ele fala sobre essa questão aí, se não haveria outra forma, assim, que não sejam provações difíceis, momentos difíceis que talvez nós vamos passar aí nesse fim de ciclo, se não haveriam outras chances, outras possibilidades sem ser essas. E ele fala, por quê? Por que Deus agiria de forma diferente se o problema é o mesmo? A única diferença é que quando ele fala, se você comparar com uma pessoa ou um grupo de pessoas, o motivo é o mesmo. Então por que você vai ter soluções diferentes, se o caso é o mesmo, né? Então ele fala, a pessoa exercendo o seu livre-arbítrio, durante as suas existências, ela vai plantando o bem, vai plantando o mal, vai progredindo aqui, deslizando ali. Então ela vai tendo pontos positivos e pontos negativos. E ela vai colhendo de acordo com essa semeadura aí. Vai colhendo coisas boas, dali outras colheitas não tão boas, sofrimentos. Então esse processo, assim como ocorre individualmente, também ocorre coletivamente. Então é preciso ver a nossa população, a nossa civilização humana, assim, de uma forma coletiva. Coletivamente, também nós temos pontos positivos e pontos negativos, mas chega um ponto que realmente é necessário fazer esse balanço aí, começar de novo, terminar para começar de novo, porque senão as nossas faltas e aquilo que a gente faz de ruim chega a um tal ponto que o planeta em si, a natureza, ela não tem condições, né, para ela se esgota, vamos dizer assim. É como se a gente pensasse, por exemplo, existe um rio ou uma lagoa. Existe uma lagoa que tem peixes ali, que tem animaizinhos aquáticos, que tem plantas, e aquela lagoa é saudável. Só que aí as pessoas que moram ali ao redor começam a poluir essa lagoa, jogar objetos, dejetos, né? A água então passa a ser poluída. Pouco a pouco, com o passar do tempo, vai se poluindo mais, a ponto que os animais ali, os peixinhos, as plantas, já não conseguem respirar, já não conseguem viver, já não conseguem se reproduzir. Aí o que acontece? O ser humano vai buscar um outro local para ele, porque ele encheu aquela lagoa de uma tal forma, ele vai buscar um outro local para ele fazer a mesma coisa, certo? Talvez um lixão, uma área livre onde ele possa jogar os seus dejetos, vamos falar assim. Então quer dizer, ninguém o forçou
a usar aquela lagoa daquela forma. Ninguém o obrigou. Ele poderia ter uma consciência mais saudável e pensar que ele não está sozinho, ele está ali prejudicando todo um conjunto ali, peixes, animais, plantas que necessitam daquele local limpo, certo? Então ele, por seu livre-arbítrio, direcionado somente para as suas necessidades egoísticas, sem pensar na vida que existia ali, ele matou, ele destruiu aquela lagoa praticamente. E agora vai buscar fazer a mesma coisa em outro local, até que algo o pare, vamos dizer assim, né? Talvez uma vigilância sanitária, ou uma polícia ambiental, ou coisa do tipo, que o faça parar com aquele tipo de ação. Então, só que vamos pensar então nesse tipo de situação de uma forma planetária. Chega um ponto que o planeta vai esgotando seus recursos e não tem como viver, né? Não tem como resistir a tantas agressões. Então é isso que a gente vê hoje no nosso planeta. Não só os efeitos que nós causamos à natureza em geral, mas que nós causamos uns aos outros. Infelizmente, nós estamos sempre em conflitos, estamos sempre seja conflito entre uma pessoa ou outra, mas seja entre países, entre grupos diferentes. Então, realmente, todo esse processo aí de renovação, ele é necessário, ok? Por hoje é só.